Olá, hoje a gente vai mergulhar no processo chave da nossa defesa. Pensa comigo, uma única célula B, uma só, quando ativada pode gerar milhares de cópias em uma semana. É impressionante. Essas cópias todas juntas chegam a produzir mais de 1 trilhão de moléculas de anticorpo por dia. 1 trilhão. É uma escala, absurda, né? Mas necessária para combater invasores que se multiplicam muito rápido. É uma capacidade produtiva espantosa mesmo, e a nossa conversa hoje vai justamente seguir essa jornada, né? A jornada das células B, desde aquele primeiro momento em que ela encontra um antígeno, um invasor, até ela se tornar essa fábrica potente de anticorpos ou então uma guardiã da nossa memória imunológica. Vamos focar bem na resposta imune humoral. Tá, e para essa nossa análise a gente está se baseando num material bem detalhado sobre imunidade humoral, né? Especificamente sobre a ativação de célula B e produção de anticorpos. Isso. A ideia é a gente tentar desvendar esses mecanismos que são complexos, sim, mas ao mesmo tempo muito elegantes, que permitem que o nosso corpo crie defesas super específicas, sabe? Contra uma variedade enorme de ameaças. Legal. Então o que a gente vai cobrir hoje? Bom, a gente vai dar uma olhada geral em como as células B são ativadas. Aí, vamos entender a diferença fundamental entre as respostas que precisam da ajuda das células T e aquelas que não precisam. Certo. Vamos ver também aqueles processos incríveis de refinamento dos anticorpos, que são a troca de classe e a maturação de afinidade. E, claro, como se formam as células de memória, os plasmócitos que vivem muito tempo e como tudo isso é regulado, né, para não sair do controle. Perfeito. Então, vamos começar do começo mesmo. As células B virgens, que nunca viram um antígeno delas antes, elas ficam circulando, né? E tem na superfície delas uns receptores, que são basicamente amostras do anticorpo que elas podem produzir, principalmente IgM e IgD. Exato. E quando um antígeno certo encaixa nesse receptor, é o primeiro sinal. O gatilho. Tá. E o que acontece depois desse gatilho? Aí a célula B é ativada, ela começa a se dividir muito rápido, criando um monte de clones idênticos. É o que a gente chama de expansão clonal. E depois esses clones se diferenciam, quer dizer, eles se especializam. Se especializam em que exatamente? Podem virar plasmócitos, que são as células que vão secretar quantidades enormes de anticorpos, as verdadeiras fábricas, ou podem virar células B de memória, que ficam ali, guardadas, prontas para agir, se o mesmo invasor aparecer de novo no futuro. Entendi. E essa resposta ela é sempre igualzinha ou tem variações? Ah, varia bastante. O tipo de anticorpo, a quantidade, tudo isso depende de alguns fatores. Por exemplo, o tipo de antígeno. É uma proteína? É um polissacarídeo? Isso muda tudo. Depende muito se tem ajuda das células T auxiliares ou não. A ajuda das T? Isso. Se a gente já teve contato com aquele antígeno antes, a resposta também muda. E até o lugar no corpo onde a infecção está acontecendo influencia. Isso leva a gente para uma distinção bem importante. Tem 2 tipos principais de resposta das células B. Quais são esses 2 tipos? A gente tem as respostas T-dependentes e as T-independentes. As T-dependentes, como o nome já diz, né, elas precisam da ajuda dos linfócitos T auxiliares, um tipo específico chamado T auxiliar folicular, ou TFH. Essas respostas são geralmente para antígenos que são proteínas. Proteínas precisam dessa ajuda T. Lugares especiais chamados centros germinativos, lá nos linfonodos ou no baço. E são elas que geram a memória imunológica de longa duração e aqueles anticorpos super eficientes, com alta afinidade, bem refinados. Entendi. Mais complexas, mas geram memória e anticorpos melhores. E as T-independentes? Essas são mais para antígenos que não são proteínas. Pense em polissacarídeos, tipo das cápsulas de bactérias, ou lipídios, coisas que têm uma estrutura muito repetitiva. Esses antígenos podem muitas vezes ativar as células B diretamente, sem precisar da ajuda específica da célula T. Ah, então é uma via mais direta. É uma resposta mais rápida, geralmente. Só que ela produz principalmente anticorpos da classe IgM, que não tem uma afinidade tão alta. E o mais importante, ela gera pouco ou nenhuma memória imunológica de longa duração.
É mais, assim, uma resposta de pronto-socorro, mas menos adaptável ao longo prazo. Faz sentido ter esses dois sistemas, um mais rápido e outro mais completo. E os plasmócitos, aquelas fábricas de anticorpos, eles ficam só ali no local onde a resposta começou? Então, nas respostas T-dependentes acontece uma coisa bem interessante. Muitos desses plasmócitos que são gerados, ou as células que vão virar plasmócitos, eles migram. Vão lá para a medula óssea. Para a medula óssea, por quê? Porque lá na medula óssea, eles encontram um ambiente que permite que eles sobrevivam por muito, muito tempo. Meses, anos, às vezes até décadas. E ficam lá, quietinhos, mas produzindo e secretando anticorpos continuamente. Uau! Então eles garantem uma proteção constante. Exatamente. Esses anticorpos ficam circulando no nosso sangue e formam uma linha de defesa basal, pronta para neutralizar o patógeno rapidamente se ele tentar invadir de novo. É uma parte crucial da nossa imunidade de longo prazo para muitas doenças e vacinas. E essa produção contínua na medula óssea é fascinante mesmo. Quer dizer que anos depois de uma vacina, por exemplo, a gente ainda tem essa proteção circulando? Precisamente. Mas vamos voltar um pouquinho. A gente falou que a célula B reconhece o antígeno. Mas como é que ela encontra esse antígeno no meio da complexidade toda do nosso corpo? É uma boa pergunta. Como funciona essa logística? Onde acontece esse encontro? Os tecidos linfóides que ficam nas mucosas. O antígeno, de alguma forma, tem que chegar até lá. E como ele chega depende um pouco do tamanho da natureza dele. Como assim? Bom, se for um antígeno pequeno, solúvel, ele pode viajar por uma rede de canais, tipo uns condutos, e chegar direto nos folículos, que é onde as células B ficam concentradas nesses órgãos. E se for algo maior, tipo uma bactéria inteira ou um vírus? Aí o caminho pode ser outro. Micro-organismos maiores ou complexos de antígeno que já estão ligados a anticorpos podem ser capturados por macrófagos especiais que ficam bem na entrada do linfonodo, no seio subcapsular. E esses macrófagos podem, então, apresentar o antígeno para células B ali perto. Antígenos ainda maiores podem ser pegos por células dendríticas em outras regiões do órgão e levados até perto dos folículos. E tem também as células dendríticas foliculares, as FDCs. Essas moram lá nos folículos e são especialistas em capturar antígenos, principalmente na forma de complexos com anticorpos ou complemento, e mostrar eles para células B por bastante tempo. Entendi. Várias rotas possíveis. E as células B virgens que estão circulando, como elas sabem que tem que ir para esses folículos procurar o antígeno? Elas seguem pistas químicas, as quimiocinas. Tem uma quimiocina específica chamada XCL13, que é produzida lá nos folículos, principalmente pelas FDCs. As células B virgens têm um receptor para essa quimiocina, o XCR5. Funcionam como um GPS, atraindo elas para o lugar certo. Um GPS químico, legal. E aqui tem um ponto importante, uma diferença crucial em relação às células T. A célula B, com seu receptor, o BCR, ela reconhece o antígeno na sua forma nativa, intacta, tridimensional, do jeito que ele é. Diferente da T que vê só pedacinhos processados, né? Exatamente. A célula T precisa que alguém processe o antígeno e mostre um fragmento para ela. A B não, ela vê o original. Mas, geralmente, só essa ligação do BCR com o antígeno não é suficiente para ativar a célula B com força total. Ela precisa de outros sinais, tipo uma confirmação. Que tipo de sinais seriam esses? Como se fosse tem certeza que isso é perigoso? Tipo isso. Um sinal muito importante vem de outro sistema de defesa nosso, o sistema complemento. Quando um micróbio ativa o complemento, ele fica coberto com fragmentos desse sistema, como um chamado C3D. E a célula B tem um correceptor na sua superfície, o CR2 ou CD21, que reconhece justamente esse C3D. Ah! Então, se a célula B liga o antígeno com o BCR e, ao mesmo tempo, liga o C3D com o CR2 na mesma partícula, o sinal de ativação dentro da célula B fica muito mais forte. É como se o complemento colocasse um selo de urgência naquele antígeno. Entendi. É uma confirmação de que o sistema imune inato também viu aquilo como uma ameaça? Exato. E tem mais.
As células B também têm outros receptores, chamados receptores do tipo TOL, os TLRs. Esses TLRs são feitos para reconhecer padrões moleculares que são comuns em micróbios, os PAMPs, tipo LPS de bactérias gram-negativas ou DNA e RNA de vírus e bactérias. Certo. Se um TLR na célula B for ativado ao mesmo tempo que o BCR liga ao antígeno, isso também dá um impulso extra na ativação. É como se a célula B reconhecesse não só o invasor específico, mas também um sinal geral de alerta microbiano. E claro, tem uma citocina chamada BAF, que é super importante para a sobrevivência e maturação das células B em geral. Tá, então nossa célula B achou o antígeno, ligou nele, talvez recebeu uma ajuda do complemento ou de um TLR, mas se esse antígeno for uma proteína, a gente viu que ela geralmente precisa da ajuda da célula T, é a tal resposta T dependente. Como funciona essa parceria? É uma coreografia bem interessante. Primeiro, as duas células, a TCD4 plus virgem e a B virgem, precisam ser ativadas separadamente, mas reconhecendo partes do mesmo invasor, do mesmo antígeno proteico. Como assim separadamente? A célula T é ativada primeiro por uma célula apresentadora de antígeno profissional, geralmente uma célula dendrítica. Essa célula dendrítica mostra um pedacinho processado da proteína, um peptídeo, para a célula T lá nas áreas T do linfonodo. A célula B, por sua vez, é ativada pela proteína inteira, nativa, lá nos folículos. Certo, ativações em locais diferentes. E como elas se encontram depois disso? Elas migram uma em direção à outra. É bem legal. A célula B ativada começa a expressar mais um receptor de quimiocina, chamado CCR7. Esse CCR7 atrai ela para a borda da zona T. Ao mesmo tempo, a célula T ativada faz o contrário, diminui o CCR7 e aumenta o CXR5, aquele receptor que atrai para o folículo. Ah, então elas trocam de GPS para se encontrarem no meio do caminho. Exatamente. O ponto de encontro é ali, na fronteira entre a zona T e o folículo. E nesse encontro, a célula B assume um papel crucial. Ela também vira uma célula apresentadora de antígeno, mas agora especificamente para aquela célula T auxiliar, que foi ativada pelo mesmo antígeno. Como assim? A célula B que reconheceu a proteína inteira, com o BCR, ela internaliza essa proteína, quebra em pedacinhos, peptídeos, e apresenta esses peptídeos na superfície usando moléculas de MHC de classe 2. Aí, a célula T auxiliar, que já estava programada para reconhecer um desses peptídeos, o encontra na superfície da célula B. Ah, então a B mostra para T, olha, foi isso aqui que eu encontrei. É uma confirmação da parceria. Isso me lembra daquele conceito do efeito ápteno-carreador. Como ele se encaixa nisso? É um exemplo perfeito dessa dinâmica. Áptenos são moléculas muito pequenas, sabe? Elas conseguem ser reconhecidas por células B, mas sozinhas não ativam as células T, não geram resposta T dependente. Tá. Mas se você pegar esse ápteno e ligar quimicamente numa proteína grande, que a gente chama de carreador, aí a mágica acontece. A célula B reconhece o ápteno, a parte pequena, ela internaliza o complexo todo, ápteno mais carreador. Entendi. Aí ela processa a proteína carreadora e apresenta os pedaços dela, peptídeos do carreador, para a célula T auxiliar, que é específica para esse carreador. A célula T reconhece o peptídeo do carreador na célula B e autoriza a célula B a produzir anticorpos. Só que os anticorpos produzidos serão contra o apteno. Uau, que estratégia! A célula B reconhece uma coisa, apteno, a célula T reconhece outra, carreador, mas as duas vieram da mesma molécula inicial conjugada. Isso tem aplicação prática, né? Fundamental. É a base das vacinas conjugadas. Pega, por exemplo, o polissacarídeo da cápsula de uma bactéria como a Haemophilus influenza ou o pneumococo. Esse polissacarídeo ativa as células B, mas é uma resposta T independente, fraca em bebês e sem memória. Certo. O que a gente faz? Conjuga esse polissacarídeo a uma proteína, tipo toxoide tetânico ou diftérico. Agora, a célula B reconhece o polissacarídeo, internaliza tudo,
processa a proteína e apresenta para a célula T específica para a proteína. A célula T ajuda a célula B e a gente tem uma resposta T-dependente forte com anticorpos IgG de alta afinidade contra o polissacarídeo e memória duradoura. Isso protege as crianças pequenas. Extremamente inteligente. E nessa interação entre a B e a T, tem alguma molécula, algum sinal específico que seja tipo o aperto de mãos decisivo? Tem sim. Um sinal absolutamente crítico é a interação entre uma molécula chamada CD40 na superfície da célula B e o seu parceiro, o CD40 ligante, CD40L, que aparece na célula T auxiliar quando ela está ativada. CD40 na B, CD40L na T. Isso. Essa ligação CD40-CD40L é como um interruptor mestre para a célula B. É esse sinal que realmente manda a célula B proliferar com vontade, se diferenciar e, o mais importante, é ele que autoriza os próximos passos de refinamento que acontecem depois, a troca de classe e a maturação de afinidade. Quão importante é essa interação? É tão fundamental que, se houver uma mutação no gene que produz o CD40L, a pessoa desenvolve uma imunodeficiência grave chamada síndrome da hiper-IgM ligada ao X. Hiper-IgM? Porque sem o sinal do CD40L vindo da célula T, as células B não conseguem fazer a troca de classe de forma eficiente. Elas ficam presas produzindo IgM. Além disso, elas não formam os centros germinativos direito e não geram memória imunológica eficaz. Esses pacientes têm infecções graves e recorrentes. Isso mostra o quão central é essa conversa molecular entre a célula T e a B. Entendido. Essa interação inicial T-B acontece ali na borda do folículo. Mas você falou antes dos centros germinativos. O que acontece lá dentro? Parece ser o palco principal, né? É exatamente isso. O centro germinativo, ou CG, é onde a resposta T-dependente realmente atinge seu potencial máximo. É uma estrutura super dinâmica que se forma dentro do folículo uns dias depois daquela interação inicial TB. Imagina o CG como uma academia de elite ou uma usina de refinamento para células B. Uma academia de elite. Gostei da analogia. O que as células B treinam ou aprendem lá dentro? Basicamente, duas coisas importantíssimas acontecem lá, e quem comanda o treino são aquelas células T especializadas, as T auxiliares foliculares, as TFH. Elas são as instrutoras do CG. Certo. E quais são os treinos? Primeiro, a troca de isotipo ou troca de classe. A célula B aprende a mudar o tipo de anticorpo que ela produz. Ela começa com IgM, mas pode trocar para IgG, IgA ou IgE. Isso muda a função do anticorpo, onde ele vai agir melhor no corpo, como ele vai eliminar o patógeno, mas sem mudar o alvo que ele reconhece. Muda o uniforme do anticorpo para diferentes missões. E o segundo treino? O segundo é a maturação da afinidade. Aqui, o objetivo é fazer com que os anticorpos produzidos se liguem cada vez mais forte ao antígeno. É como se a célula B estivesse aprimorando a mira do anticorpo. Melhorando a pontaria. Exato. E além desses dois processos de refinamento, é também no centro germinativo que são gerados aqueles plasmócitos de vida longa que vão para a medula óssea e as células B de memória, que garantem a proteção futura. Ok, vamos detalhar esses dois processos então. A troca de classe primeiro. Como a célula B faz para mudar o tipo de anticorpo? O tipo, ou classe, é definido pela cauda do anticorpo, a região constante da cadeia pesada. A célula B começa produzindo IgM e IgD na superfície. Lá no CG, as células TFH liberam sinais específicos, citocinas como interferon gama, interleucina 4 ou TGF-beta. Cada citocina, junto com o sinal do CD40, vai instruir a célula B a trocar para uma classe diferente. IFN-gama geralmente leva a IgG, IL4 a IgE e TGF-beta a IgA. E como essa instrução vira uma mudança real no anticorpo? Tem uma máquina molecular para isso? Tem. A peça-chave é uma enzima chamada AID, sigla para deaminase induzida por ativação. Essa enzima é produzida na célula B justamente quando ela recebe o sinal do CD40. A AID age como uma editora de DNA.
Ela modifica quimicamente uma base específica, citosina, em regiões do DNA próximos aos genes das regiões constantes dos anticorpos. Ela edita o DNA. Ela causa uma modificação que leva a quebras no DNA nas regiões de troca. Aí, a maquinaria de reparo do DNA da célula entra em ação e cola a parte do gene que define a especificidade do anticorpo, o gene VDJ, que não muda, a uma nova região constante. Por exemplo, a região C-gama para fazer IgG, ou C-alfa para fazer IgA, eliminando o DNA que estava no meio, o da IgM-GD. É um rearranjo no DNA. Incrível. A enzima AIDE é a ferramenta para trocar a função do anticorpo e para maturação de afinidade, para melhorar a pontaria. Como funciona? Esse processo é talvez um dos mais fascinantes da imunologia. Ele também depende da enzima AIDE, mas de um jeito diferente, e envolve 2 passos. Primeiro, hipermutação somática e segundo, seleção. Hipermutação somática. O nome já assusta um pouco. É que acontece o seguinte, enquanto as células B estão se dividindo loucamente numa área do CG chamada zona escura, a enzima AIDE entra em ação de novo, só que agora ela introduz mutações pontuais, erros de cópia, numa taxa altíssima, milhares, talvez 1 milhão de vezes maior que a taxa normal de mutação das nossas células. Mutações em alta velocidade. Onde? Especificamente nos genes que codificam a parte do anticorpo que liga no antígeno, os genes V. A AIDE vai lá e pipoca mutações nessas regiões. O resultado é que dentro do mesmo grupo de células B, clones da original, você gera uma variedade enorme de versões do receptor de célula B. É tipo criar um monte de protótipos ligeiramente diferentes para ver qual funciona melhor. Mas isso não é perigoso, essa taxa de mutação tão alta? É um risco calculado. É um caos controlado, como você disse antes. A ideia é gerar diversidade. Algumas dessas mutações vão estragar a ligação do anticorpo com o antígeno, outras não vão fazer diferença, mas algumas, por puro acaso, vão fazer com que o anticorpo se ligue melhor, com mais afinidade. E aí entra a segunda parte, a seleção. Exatamente. Depois de passar pela hipermutação na zona escura, as células B migram para outra área do CG, a zona clara. Lá na zona clara, elas encontram um antígeno que está sendo apresentado pelas FDCs, e as células TFH estão lá também. E aqui começa a competição. Competição por quê? Por sobrevivência. Só as células B que, por causa das mutações, agora tem um receptor que liga muito bem no antígeno, conseguem capturar esse antígeno eficientemente das FDCs. Ao capturar o antígeno, elas processam e apresentam para as TFHs. Se a ligação for forte e a apresentação for boa, elas recebem sinais de sobrevivência das TFH de novo, o CD40L é crucial aqui, junto com outras moléculas como ICOS. E as que não conseguiram melhorar a afinidade? As células B que tiveram mutações ruins ou que não melhoraram a afinidade suficiente para competir, não conseguem pegar o antígeno direito, não recebem os sinais de sobrevivência das TFHs e morrem por apoptose, morte celular programada. Nossa, é uma seleção bem rigorosa. Tipo, melhore ou morra. É uma verdadeira seleção darwiniana acontecendo em tempo real dentro do nosso corpo. Só as células B, com os melhores anticorpos, maior afinidade, sobrevivem, são selecionadas para proliferar mais, talvez voltem para a zona escura para mais uma rodada de mutação e seleção, refinando ainda mais a resposta. Que processo intenso. É como uma Olimpíada celular para ver quem tem o melhor encaixe. É uma ótima analogia e tem um maestro molecular importante nisso tudo, um fator de transcrição chamado BCL6. Ele é essencial para manter as células B proliferando no CG e também ajuda elas a tolerarem um pouco o dano no DNA, que acontece durante a SHM e a troca de isótopo. Depois dessa academia e dessa Olimpíada toda no centro germinativo, qual o destino final da célula B que sobreviveu e se aprimorou? Ela pode seguir basicamente 2 caminhos principais quando sai do CG. Um caminho é se diferenciar num plasmócito de vida longa. Aquele que vai para a medula óssea.
Esse mesmo. Ele migra para a medula, encontra um nicho lá onde recebe sinais de sobrevivência, citocinas como BEF e APRIL, que agem no receptor chamado BCMA, e fica produzindo anticorpos de alta afinidade, já com a classe trocada por anos e anos. Para virar um plasmócito, a célula B muda radicalmente. Ela para de expressar o BCR na superfície, aumenta muito de tamanho e desenvolve um retículo endoplasmático enorme para poder secretar quantidades massivas de anticorpos. E como ela muda da IG de membrana para IG secretada? É um truque de processamento do RNA mensageiro. O mesmo gene inicial pode gerar um RNA que inclui a parte que ancora o anticorpo na membrana ou um RNA ligeiramente diferente que resulta numa proteína que é secretada. O plasmócito ativa essa segunda via. Entendi. E qual outro destino possível para a célula B que sai do CG? O outro destino é virar uma célula B de memória. Essas também são graduadas do CG, então elas têm na superfície um BCR já com isotipo trocado e alta afinidade. Elas não viram fábricas de anticorpos, mas são células de vida muito longa também, e elas expressam proteínas que impedem a apoptose, como a BCL2. E o que elas fazem? Elas ficam circulando pelo corpo ou residindo em alguns tecidos, como que patrulhando. Se elas encontrarem o mesmo antígeno novamente, meses ou anos depois, a resposta é muito rápida e muito mais forte do que da primeira vez. Elas se ativam rapidamente, proliferam e muitas viram plasmócitos que produzem grandes quantidades daquele anticorpo de alta afinidade. Essa é a base da proteção duradoura que a gente busca com as vacinas. Faz todo sentido. E o que decide se a célula B vira plasmócito ou memória? É uma escolha aleatória? A regulação exata ainda está sendo muito estudada, mas parece envolver um equilíbrio delicado de sinais e fatores de transcrição lá no finalzinho do processo do CGE. A gente mencionou o BCL6, que mantém a célula no ciclo do CGE. Para virar plasmócito, outros fatores como BLIMP1 e IRF4 precisam aumentar. Há sugestões de que talvez níveis um pouco mais baixos de IRF4 possam favorecer o caminho da célula de memória. É uma área de pesquisa ativa. Falamos bastante das respostas T-dependentes, essas mais complexas, com CGE, memória, tudo isso. Mas e as T-independentes? Aquelas mais rápidas que não precisam da célula T? Elas continuam sendo muito importantes, viu? Especialmente como uma primeira linha de defesa rápida contra certos tipos de bactérias, principalmente as que têm cápsulas de polissacarídeos, como o pneumococo, meningococo. Certo. Essas respostas TI são mediadas principalmente por populações de células B um pouco diferentes, como as células B da zona marginal, que ficam no baço, e as células B1, que ficam mais nas cavidades corporais, como o peritônio e nas mucosas. Elas são ótimas para responder a esses antígenos não proteicos, como polissacarídeos e alguns lipídios. E como elas conseguem se ativar sem a ajuda da célula T? O segredo geralmente está na estrutura do antígeno TI. Ele costuma ser multivalente, ou seja, tem muitas cópias do mesmo pedacinho, epítopo, repetidas várias vezes. Pensa numa cápsula de bactéria feita de açúcar repetido. Vários receptores BCR na superfície da célula B ao mesmo tempo. Essa agregação intensa dos BCRs pode ser suficiente para gerar um sinal de ativação forte. Além disso, aqueles sinais coestimulatórios que a gente falou antes, como o C3D do complemento ligando no CR2 ou PAMPs ativando TLRs, também ajudam bastante na resposta IT. E o resultado dessa resposta IT é diferente da T-dependente em termos de anticorpos e memória? Bem diferente. O resultado principal é a produção de anticorpos da classe IgM, e geralmente esses IgM têm uma afinidade mais baixa pelo antígeno. Pode até acontecer um pouco de troca de classe para IgG ou IgA, às vezes induzida por citocinas como BAF e APRIL, agindo num outro receptor chamado TACI, mas não é a regra. E a maturação de afinidade e a memória? Praticamente não ocorrem na resposta T clássica, não tem hipermutação somática significativa, então a afinidade não melhora e a memória gerada é muito limitada ou inexistente. É uma resposta mais padronizada, mais curto prazo. Entendi. Então é uma resposta mais rápida, tipo um alarme inicial para lidar com certos tipos de bactérias com essas cascas repetitivas,
mas sem toda aquela sofisticação e memória da resposta T dependente. Exatamente. É crucial para conter rapidamente essas infecções bacterianas específicas. E tem outra coisa interessante: essas células B1 que participam da resposta T também são responsáveis por produzir os chamados anticorpos naturais. Anticorpos naturais? São anticorpos, principalmente IgM, que a gente tem circulando mesmo sem ter tido uma infecção ou vacinação óbvia. O exemplo clássico são os anticorpos contra os grupos sanguíneos ABO. Eles parecem ser gerados em resposta a bactérias comensais do nosso intestino que têm estruturas parecidas com esses açúcares do sangue. Que curioso. Com toda essa capacidade de gerar respostas imunes tão potentes, tanto T-dependente quanto T-independente, como é que o sistema faz para isso não passar do ponto? Para não atacar o próprio corpo ou gerar inflamação demais? Tem algum freio? Com certeza. Existem vários mecanismos de controle. Um deles é um feedback negativo muito elegante feito pelo próprio produto final da resposta T-dependente, o anticorpo IgG. O próprio anticorpo ajuda a desligar a resposta? Como isso funciona? Funciona assim: quando já tem uma quantidade razoável de anticorpo IgG específico circulando, ele começa a formar complexos com um antígeno que ainda possa estar por ali. Esse complexo antígeno plus IgG pode então se ligar a duas coisas ao mesmo tempo na superfície de uma célula B que ainda não foi totalmente ativada ou que está sendo ativada. Quais duas coisas? Ele se liga ao BCR pela parte do antígeno e, ao mesmo tempo, se liga a um outro receptor na célula B chamado Fc-γ-RIIB, ou CD32. Esse Fc-γ-RIIB é um receptor inibitório. Ele reconhece a cauda, a porção Fc, do anticorpo IgG. E o que acontece quando o complexo liga nos dois? A ligação simultânea ao BCR, que daria um sinal de ativar, e ao FAG-RI, que dá um sinal de parar, faz com que o sinal inibitório prevaleça. O FAG-RI recruta umas enzimas, tipo a fosfatase CHIP, que vão lá e bloqueiam os sinais de ativação que estavam vindo do BCR. É um freio fisiológico. Opa, já tem bastante IgG aqui, pode diminuir a ativação de novas células B para esse antígeno. Um controle bem refinado para evitar excessos. Existe outro mecanismo de freio parecido? Sim, tem outro receptor inibitório importante na célula B chamado CD22, que também ajuda a modular a ativação e evitar respostas exageradas. Muito bom. Recapitulando então, de forma bem geral, a célula B encontra um antígeno. Se for uma proteína, ela geralmente pede ajuda para a célula T, e aí começa uma resposta T-dependente. Essa resposta passa por aquela academia do centro germinativo, onde os anticorpos são refinados, trocam de classe, melhoram a afinidade e no final saem plasmócitos de longa vida e células de memória para proteger a gente no futuro. Isso. Agora, se for um antígeno diferente, tipo um polissacarídeo com partes repetidas, pode rolar uma resposta T-independente, mais rápida, que produz principalmente IgM, mas sem tanto refinamento e sem memória duradoura. Perfeito. E o sistema todo tem mecanismos de ativação, coativação e também de freio, como esse feedback do próprio anticorpo IgG, para manter tudo equilibrado. Exatamente. Entender essa jornada toda da célula B é fundamental, né? Ajuda a gente a entender como as vacinas funcionam, por que as vacinas conjugadas são tão importantes para crianças, por exemplo. Mostra como a gente se defende de um monte de infecções, principalmente bacterianas. E, claro, ajuda a entender o que dá errado em doenças autoimunes, quando o corpo começa a produzir anticorpos contra ele mesmo, ou até em alguns tipos de câncer, como os linfomas de células B, que são basicamente células B que perderam o controle do seu crescimento e diferenciação. E para a gente terminar, fica uma reflexão. A gente viu que o centro germinativo é esse lugar incrível de caos controlado, né? Com mutação em altíssima velocidade, a SHM, e uma certa tolerância a dano no DNA para poder gerar a diversidade e afinidade que a gente precisa para a defesa. É um processo poderoso, mas arriscado. Sem dúvida, é um equilíbrio muito delicado. Então fica a pergunta: além daquela seleção super rigorosa que acontece lá dentro, quais são todos os outros mecanismos de segurança que devem existir
para garantir que esse processo todo de mutação acelerada e sobrevivência celular não acabe gerando com mais frequência mutações perigosas que poderiam levar ao desenvolvimento de um linfoma. Quão tênue será que essa linha entre gerar a defesa necessária e manter a integridade do genoma nessas células B que estão trabalhando tão intensamente? É uma pergunta excelente. E nos lembra da complexidade toda, né? Dos múltiplos checkpoints e controles que devem existir para regular esse processo tão central, poderoso e potencialmente perigoso do nosso sistema imune. E com essa provocação a gente encerra essa nossa conversa de hoje sobre a fascinante vida das células B. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.